A paz do Senhor, meu querido irmão, que maravilha estarmos aqui reunidos para a gente aprender a palavra do Senhor. Eu quero declarar a bênção do Senhor sobre a tua vida. Eu gosto de começar esse devocional sempre declarando a paz do Senhor, a bênção do Senhor sobre a tua vida. Tem pessoas que nunca recebem uma palavra de paz, uma palavra de ânimo, uma palavra de vitória. Por isso eu digo que sempre eu estarei declarando sobre a tua vida a bênção do Senhor, sabe? Não importa a circunstância que você tem vivido. Não importa a situação que está a sua vida. Eu declaro que Deus pode restaurar, Deus pode transformar. Deus tem todo o poder. Por isso eu declaro isso sobre a tua vida. Eu espero que você receba em nome de Jesus. Amém? Olá, o meu nome é Elda Rios. Nós estamos aqui em mais um devocional. E no devocional de hoje a gente vai aprender como lidar com a inveja. Nós vamos aprender aqui através da história de um homem de Deus. De um homem que acreditou na promessa de Deus. E quais foram as armas, as estratégias que esse homem usou para lidar com a inveja. Amém? Nós iremos iniciar agora esse devocional, mas antes eu quero orar pedindo ao Senhor que fale ao seu coração, que fale ao meu coração. Vamos orar nesse instante. Pai amado e querido, Senhor, eu quero te agradecer por mais um devocional que se inicia, crendo que o Senhor falará conosco. Eu te peço, toca em cada coração. Nos ajuda, nos dá a estratégia que precisamos para vencer, Senhor, as ciladas do inimigo, para vencer, Senhor, as dificuldades da vida. Fala conosco através da tua palavra, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho certeza que você vai sair daqui fortalecido em Deus. Nós iremos aqui meditar no livro de Gênesis, no capítulo 26. O capítulo 26 de Gênesis vai contar a história de um homem chamado Isaac. E teve fome na terra que Isaac estava. Isaac, então, se acomodou mais perto do filisteu Abimeleque, em Gerar. Quando Isaac estava lá, Deus antecipadamente falou com Isaac. Isaac, não desça para o Egito. Não vá para o Egito. Deus falou isso? Acredito que Isaac ia ver muitas pessoas saindo desesperado, correndo da fome que estava ali naquele lugar para ir até o Egito. Porém, Isaac obedeceu à voz do Senhor, porque Deus disse, não desça até o Egito, fique aqui na terra que eu te indicarei, porque nessa terra é a terra do seu pai, que eu prometi ao seu pai, eu te abençoarei, te multiplicarei por causa do teu pai. Olha o que está escrito aqui. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. O Senhor estava dizendo a Isaac, eu te abençoarei por causa da promessa que fiz ao teu pai. Eu quero deixar uma mensagem agora para você que é pai, vocês que são pais. Já pensou Deus abençoar os seus filhos por causa de ti? Por causa da tua conduta na terra, por causa da tua obediência a Deus, Deus abençoar os teus filhos e guardar os teus filhos? Foi essa promessa que nós temos vendo Deus agir. É dessa forma que nós vimos Deus agir. Deus abençoa os filhos por causa dos pais. E muitas vezes nós somos abençoados por causa dos nossos pais. Se você teve um pai, uma mãe temente a Deus, saiba que a bênção do Senhor está sobre você por causa também do teu pai. Então esse é o momento de você lembrar e honrar dos seus pais. E de você como pai, esse é o momento de você obedecer a Deus. Marcar a sua geração para que a bênção de Deus esteja estendida sobre os teus filhos. Mas a Bíblia vai nos dizer que Isaac obedeceu. Isaac ficou em Gerar. Observe que Isaac ficou na terra onde as pessoas estavam fugindo. Isaac ficou no lugar onde as pessoas estavam em desespero de fome. O que faria você? Será que você tem uma noção da vida melhor do que Deus? Será que nós temos a tendência de dizer assim, não, eu tenho noção, eu sei, não vou ficar aqui não é o lugar certo. Aqui é óbvio, está óbvio, a qualquer olho humano está óbvio que aqui não é o lugar certo de ficar. Aqui tem fome. Mas Isaac obedeceu um comando. Isaac não confiou em si próprio. Ele confiou em Deus. Isaac tinha um exemplo de fé, que era o seu pai Abraão. E a Bíblia vai nos dizer que Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano colheu 100 vezes mais. Eu quero perguntar a você, você está semeando em lugares onde ninguém semeia? Você está acreditando e semeando no lugar que Deus te ordenou?
não é simplesmente um lugar onde ninguém semeia, é um lugar onde a bênção de Deus está. Porque a Bíblia diz que Deus prosperou Isaac por causa da promessa que tinha feito ao seu pai Abraão. Enriqueceu o homem, prosperou e ficou riquíssimo. A bênção do Senhor estava sobre Isaac e por isso ele prosperava. Mas quantas vezes nós temos visto que aquele lugar, aquele ambiente, aquilo que estamos fazendo parece que não dá certo, é um lugar seco. Como a gente vai investir, como a gente vai ficar neste lugar, neste bairro, nesta cidade, nesta igreja, se parece que nada prospera. Mas se Deus falou que era para você ficar, você tem que obedecer. Agora você não pode ficar neste lugar sem semear. Você não pode ficar neste lugar de braços cruzados por causa da promessa de Deus. Porque a promessa de Deus é para você obedecer, mas não para você cruzar os braços. Então imagine que Isaac, ele não ficou ali naquela terra assim. Deus já mandou um cordeiro quando eu ia ser morto, quando meu pai iria me sacrificar. Eu vi Deus falar com meu pai e enviar um cordeiro. Eu já vi milagres de Deus. Ele vai fazer algum milagre. Não precisa que eu faça nada, não. Não foi assim que Isaac fez. A Bíblia diz que Isaac semeou naquela terra e colheu no mesmo ano, no ano da seca, no ano da fome, no ano da prova. Isaac semeou. Eu declaro que você vai semear no ano da provação. Tá na provação, tá na seca, tá na fome, mas vai ter colheita. Não vai ter fome na tua casa. Oh, aleluia. Não vai ter falência nos teus negócios. Deus estará contigo nesse momento de crise. Continua semeando, sabe? Continua investindo, continua apostando, continue acreditando. Olha o que o Senhor está nos dizendo aqui. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Agora chegamos na palavra de hoje. Agora chegamos no título de hoje, no tema da mensagem de hoje. De maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Os filisteus começaram a observar como pode esse homem estar prosperando. Esse homem está prosperando nessa fome que está acontecendo aqui. E esse homem continua prosperando, crescendo, seus bois, seus jumentos, seus servos, tudo cresce. Ele planta e dá. O que acontece com esse homem? E a inveja dos filisteus foram tão grandes que eles começaram a entulhar os poços que Abraão, o pai de Isaac, tinha cavado. Observe que nós estamos sempre desfrutando das bênçãos dos nossos pais. Por isso, filhos, vocês devem honrar os pais. Por isso, os pais, vocês devem ser intencionais e investir na vida dos seus filhos, na vida espiritual, na vida intelectual, na boa educação. Vocês devem investir em seus filhos. Observe que Isaac estava desfrutando do poço que o seu pai tinha cavado. Mas os filisteus tiveram inveja e entulharam os poços. Deixa eu te dizer, nenhum poço que o inimigo entulhar na tua vida vai ficar desse jeito. Vai ficar por isso mesmo. Deus vai intervir. Fica tranquilo. O tema da mensagem de hoje é como lidar com a inveja. Você vai ver como foi que Isaac fez para lidar com a inveja. Qual a estratégia que Isaac fez? Olha o que disse a Bíblia. E por isso lhe entulharam todos os poços do seu servo Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Não bastou entulhar os poços, ainda veio perseguir, mandar se retirar. Tu está preparado, irmão, para a bênção de Deus? Se tu está preparado para a bênção, para a prosperidade, saiba que também virá a perseguição. Se tu estiver preparado para a bênção, te preparas também para a inveja, te preparas também para a perseguição. Todos passaremos por ela. Se você for prosperar, se você estiver no centro da vontade de Deus, se Deus estiver te abençoando, o inimigo vai se levantar. A inveja vai se levantar contra a tua vida. E agora eu vou te falar a estratégia que Isaac fez para lidar com essa inveja. Olha o que Isaac fez. Saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. Como é o nome disso? Fé. Ele creu no Deus da promessa. Ele não saiu dali para o Egito. Ele continuou se lembrando da promessa e ele se apartou da visão do inimigo. Ele não subestimou o inimigo. Observe que a pessoa que estava tendo inveja de Isaac não era uma pessoa pequena. Era uma pessoa grande, eram os donos da terra, era quem já estava ali há mais tempo do que ele.
Observe que Isaac agiu com princípios. Isaac não enfrentou, ele não bateu de frente com o invejoso, ele não subestimou seu inimigo, ele não provocou uma guerra. Isaac era um homem de paz. Isaac acreditou na promessa de Deus e se afastou da visão do inimigo. E tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai. Mas ele não desistiu. Observe a estratégia de Isaac. Saiu da visão do inimigo, mas continuou. Ele não desistiu. Ele continuou a abrir os poços que o seu pai tinha cavado. E também ele cavou outros poços. Mas a Bíblia diz que os pastores de Gerar começaram agora a contender com os pastores de Isaac. Isaac abriu um poço e não deu certo. Isaac abriu outro poço, outra confusão. E ele deu nomes, viu? Gerou contenda, inimizade, foram os nomes que ele colocou no seu poço. Ele deu nomes aos poços. Então, Isaac foi e cavou o terceiro poço. E nesse poço não teve confusão. A Bíblia conta que Isaac era um homem tranquilo. Acredito que Isaac poderia agora estar meio abalado com tanta perseguição, sabe? Ele crescia e prosperava, mas era muita perseguição contra a sua vida, era muita inveja contra a sua vida. E eu acredito que ele devia estar um pouco abalado, porque o Senhor chega a falar com ele aqui no versículo 24 e diz assim: na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Olha o que Deus está dizendo aqui a Isaac: não temas. Isaac, eu vi que você ficou abalado, sabe? É como se dissesse assim: eu vi que você ficou preocupado, eu vi que você ficou entristecido de ver essa perseguição, mas não temas. Eu, o Senhor, estou contigo. Para que um aliado melhor, meu irmão? Para que você quer um aliado melhor do seu lado se não for Deus? É o teu melhor aliado, conta com ele. Conta com ele quando a inveja, quando a perseguição bater na tua porta. E deixa eu te falar, terceira estratégia de Isaac contra os invejosos veio na parte que muita gente peca, quer se vingar. Isaac não se vingou do invejoso, porque o invejoso não é aquele que quer ter o que você quer ter. Isso é cobiça. O invejoso é aquele que quer tirar o que você tem. É aquele que não quer que você tenha, não quer que você cresça, não quer que você prospere. Então este é o invejoso. Então Abimeleque teve inveja, os filisteus teve inveja e quis tomar os poços e quis tirar Isaac daquele lugar. Quis que Isaac fosse para longe, que Isaac não prosperasse mais diante deles. Porém, quando Abimeleque viu tanto que Isaac prosperou, a Bíblia conta que Abimeleque foi até Isaac para fazer uma aliança. E quando chegou, Isaac perguntou: o que você está fazendo aqui? Você não me expulsou? Você não gosta de mim? Você não gosta da minha amizade? O que é que você está fazendo aqui? Mas aí Abimeleque falou: eu vim aqui te dizer que eu quero um acordo de paz, uma aliança de paz com você, porque eu não te tratei mal. Eu não te tratei mal. Sabe? A gente não te matou, a gente deixou você ficar ali na nossa terra prosperando, a gente não te expulsou logo no começo, né? A gente deixou primeiro você prosperar, então a gente não te fez muito mal, só um pouco, foi só uma inveja. Mas aí agora eu quero fazer uma aliança com você. Então Isaac, a terceira estratégia para lidar com a inveja é não se vingar. Porque do Senhor pertence a vingança. O que foi que Isaac fez? Um banquete, uma festa. Ofereceu uma festa, um banquete naquele dia e firmou uma aliança com Abimeleque. Deixa eu te falar, a vingança que você vai dar ao invejoso é fazer o bem quando ele precisar de você. É retribuir a bênção para que ele veja que Deus é com você. Abimeleque foi até Isaac e disse: é verdade que Deus é com você. E por isso eu vim te procurar, porque eu quero uma aliança com aquela pessoa que Deus já abençoou e que ninguém pode ser contra, ninguém pode impedir a vitória que Deus já derramou para você, a vitória que Deus já estabeleceu para você, a bênção que é sua, ninguém pode tomar porque Deus estabeleceu para você. Verdadeiramente você é um homem de Deus. Teus familiares, teus amigos, teus inimigos, todos aqueles que te perseguiram, quando vê a bênção de Deus sobre a tua vida, que não tem jeito, eles vão voltar e você vai servir, você vai abençoar
como fez Isaac. Você não vai se vingar, porque a maior vingança é fazer o bem. Quando você faz o bem a quem te fez o mal, a quem te perseguiu, a quem te humilhou, quando você faz o bem, a Bíblia diz que você amontoa brasas sobre a cabeça dessa pessoa. Amém? Que boa esta palavra. Eu oro para que nós venhamos aprender com Isaac essas estratégias, para que no dia que a inveja nos acometer, nós estivermos preparados na palavra de Deus para saber como utilizar as estratégias, as armas certas para vencer o inimigo, porque a palavra está dizendo que o inimigo da nossa alma não são as pessoas, mas é Satanás. Então, o Satanás, ele utiliza de pessoas, utiliza de situações, de armadilhas, de emoções. Ele quer atingir a nossa mente, o nosso coração, nos abater, e por isso ele utiliza desses artifícios. Mas deixa eu te falar, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados e potestades da maldade. Por isso que você não vai se vingar. Por isso que você vai entender e vai declarar também a bênção sobre a vida da pessoa que te inveja. Você vai clamar a Deus por ela, para que Deus perdoe e também abençoe. Tá bom? Nós já vamos orar para terminar este devocional, mas eu quero antes pedir a você que curta esse vídeo. Quando você curtir, o YouTube vai entender que esse vídeo tem relevância e vai entregar para mais pessoas. Você fazendo isso, você abençoa esse canal e abençoa a vida de outras pessoas. E eu quero também dizer a você que se inscreva, caso você ainda não é inscrito, porque mais o Senhor tem para te abençoar aqui através desse canal. Também quero te pedir para você deixar aqui nos comentários uma palavra que você esteja, uma palavra que define o que você aprendeu hoje. Bênção de Deus, sabe? De repente uma frase, de repente um pedido de oração, deixa aqui nos comentários para eu saber. E não se esqueça de compartilhar. Compartilhe com o máximo de pessoas em todos os seus contatos, tá bom? Que Deus te abençoe e vamos orar para finalizar esse devocional. Deus eterno, obrigado por esta palavra. Obrigado por falar em nosso coração. Senhor, eu quero te pedir, livra-nos da inveja. Livra-nos do invejoso. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que os invejosos, eles tentam nos causar prejuízos. Tentam, Senhor, abalar o nosso emocional. Tenta, Senhor, abalar a nossa fé em Ti. Senhor, são pessoas que elas estão afastadas, longe da luz do Senhor. São pessoas que ainda não aprenderam como lidar com o sentimento da inveja. Por isso eu te peço que essas pessoas que estão acometidas, Senhor, desta doença, desta enfermidade, sejam libertas em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sejam libertas pelo poder que há em teu sangue. Também, Senhor, quero te pedir sobre as nossas vidas. Nos livra, nos guarda e nos proteja. Mas também nos dá estratégia, Senhor, para que quando este mal vier sobre nós, nós venhamos saber, Senhor, agir de acordo com a tua palavra, que nós não venhamos esquecer das estratégias que aprendemos hoje com Isaac. Em nome de Jesus, eu oro abençoando esta pessoa. Eu oro abençoando esta casa. Eu oro abençoando estes negócios. Eu oro, Senhor, abençoando os projetos dessas pessoas agora, desta pessoa que tem colocado agora em teu altar, que está de mãos levantadas, orando, crendo, Senhor, na tua proteção, na tua prosperidade, Senhor, na tua bênção. Por isso eu te peço, declara a bênção do Senhor, a tua bênção sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Amém e amém. Deus te abençoe e até o próximo devocional.